Olá, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à pintura das corujas. Espero que goste. Então, bora pintar? Então, eu observei que quando eu estava gravando, não deu para ver aqui o que eu estava fazendo. Então, eu passei clareador púrpura, ó, não. Passei clareador rosa escuro, puxando para cá e aqui assim. Aí, eu vim com o púrpura fazendo essa sombra e aqui também. Vim com branco, passei aqui e passei aqui. Esfumei e esfumei. A mesma coisa do lado de lá. Eu passei as mesmas cores, né? Aqui e aqui assim. E também puxei pra cá, puxei o branco pra cá e esfumei. A florzinha eu não percebi, mas eu usei rosa escuro com violeta cobalto e os movimentos, tá dando pra ver aí, né? O branco foi puxado aqui até no miolo, esse que não foi puxado até o miolo, só contornado e puxado reto. Esse aqui desceu dos dois lados, o branco até o miolo, esse desceu, não desceu também, e esse desceu os dois lados até o miolo. Passei aqui amarelo ouro, caramelo e sépia, dessa parte de baixo, e esfumei e dei uma batidinha. Em cima, eu passei o branco, esfumei, contornei, esfumei e dei uma batidinha. Então, qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem me procurar no grupo que eu tiro as dúvidas. Coloquei aqui onde vai ser a sobrancelha. E agora, eu vou usar o pituá. Eu gosto de fazer isso com o pituá. Vou usar o pituá e vou acrescentar o branco que eu falei que ia esperar dar uma secadinha, porque ele não aparece estando muito molhado. Agora já dá um realce melhor, porque ficou bem escuro, né? O meu cinza tá ralo e ele excedeu o espaço aqui. Então, eu vou fazer com o pituá, ó, e vou deixar um pouquinho mais claro, que eu não quero tão escuro. Na verdade, aqui é branco, só a sombrazinha de cinza, porque não dá pra passar branco puro, né? Não dá o volume, fica uma coisa chapada. Então, eu vou esfumando e com isso eu não apago o cinza, passo de leve por ele, deixo a corujinha com o rosto mais branquinho, certo? Então, eu resolvi gravar novamente o olho, porque esse não ficou bom, a minha mão atrapalhou, então eu deletei. É branco sem clareador, quando tô fazendo algum bichinho, porque fica mais branquinho. O clareador costuma embaçar o branco, deixar ele opaco. Não fica tão vivo, né? Aí, aqui, olha, eu passo bem pouquinho bem mais, bem pouco. Bem menos, né? Do que na parte de cima, porque aqui vai ser um azul mais claro. Então, a primeira risca aqui é branco, a segunda só um esfumadinho de branco. E agora, a gente vai usar o azul, não é azul, o nome é turquesa, mas é um azul, né? Então, eu vou usar ele aqui, nessa direção, e vou esfumando ele pra cima. Aí, ficou um pouco marcado, a gente vai tirar aí a marca. Nesse caso, eu vou colocar um pouquinho de clareador, porque o azul desliza melhor, né? Então, aqui, ó, um pouquinho de clareador, um pouquinho só pra a tinta deslizar, ó. Então, passei o azul e o azul que chama só turquesa, não tá escrito azul turquesa.
É bem diferente, uma é só turquesa e o outro é azul turquesa. E aqui, no risco dessa última bolinha aqui, a gente vai passar o azul escuro, que na verdade é o azul cobalto. E vai fazer isso, ó. Trazendo pro escuro, né? Pro claro, subindo pro claro. E o claro vai entrar aqui, tirando o risco, né? O claro vai entrar aqui. O claro, o azul, ou seja, o turquesa vai em toda essa região aqui, ó. Aqui a gente passa aqui em cima, contornando um pouco, esfumando um pouco, para tirar a marquinha do olho. Que na verdade a gente vai pôr um pouquinho aqui, ó, e é bem pouquinho, quase nada, tá? Para não ficar muito escuro, ó. Contornando aqui, para que fique essa marca do contorno. E a gente vem, lava o pincel, porque tá usando, quando vai usar uma cor mais clara, depois de ter usado a escura. E venho com o turquesa aqui, ó, e dou uma esfumadinha, ó, esfumada. Isso. Então, o processo é esse. Aqui também, ó, o branco eu faço assim para o azul cobalto, eu faço assim para tirar, ficar uma marquinha discreta. Então, agora a gente vai usar o preto para preencher essa região aqui, ó. Também sem clareador. Só o azul que eu gosto de jogar um pouquinho para ele fazer o degradê, né? A cor mais escura e a clara. Preenche direitinho. O vídeo vai ficar grande, eu vou dividir ele em partes. Para facilitar o trabalho aí de vocês. Espero que eu esteja me fazendo entender, né? Eu não vou contornar com pincel fininho, porque eu quero isso aqui bem mais largo. Não quero tão fininho como faz o pincel fininho de acabamento. Mas se vocês não conseguirem fazer assim com um pincel pequeno, que não tenha sido hidratado, aí vocês podem fazer com fininho. É que eu quero que fique um pouquinho da tinta pra dentro, pra dar essa profundidade no olho aqui, ó. Então, tô contornando com preto pro lado de dentro. Isso aqui, ó, dá o volume do olho, né? A profundidade que o olho precisa. Vamos lavar bem o pincel. E eu venho passando um pouquinho do branco aqui pra acertar direitinho. Aqui eu faço com o cantinho do pincel, eu vou fazer a sombra do olho aqui, ó. Mas é muito pouca tinta, uma esquinha de nada eu faço uma meia lua pra baixo, ó. Agora com o pincel fininho e a tinta, o preto aqui tem que estar mais ralinho do que o de uso normal, porque o pincel fininho tem que ser uma tinta mais ralinha. Eu vou consertar aqui, ó, os lugares que não pegou tinta, pra ficar bem preenchido, né? Pra não ficar espaço vazio. Eu faço uma bolinha aqui e duas aqui, ó. Que é a luz, né, do olho.
Posso fazer uma assim e uma assim. Pronto, tá aí. Agora, vamos fazer os cílios e a sobrancelha em cima. É um trabalho bem demorado. Eu vou fazer com esse pincel careca, porque eu não quero também um risco muito fininho. Aqui, já aqui a tinta tá rala, tá? Com a ponta do pincel, só na pontinha, eu pego o preto e faço os cílios. Também note que não é muito fininho, né? E o cinza que eu passei por baixo vai servir de sombra do cílio. Aqui eu dei fiz meio, ficou um pouco borrado. Eu vou vir aqui, ó, e consertar, ó, pra ficar certinho. Então, é isso. Então, gente, eu gravei e não, a minha mão me atrapalhou. Não deu pra ver o bico aqui por baixo, né? Que é e essa parte do peitinho, isso aqui, isso, e a asinha. Toda essa parte não deu pra ver. Então, eu vou estar fazendo novamente neste aqui. Então, vamos começar? Passo clareador no bico, que são 2 coraçãozinhos, um inteiro e metade. Tá balançando um pouco, gente, por causa do vento. Eu vou ali fechar rapidinho a janela para poder a gente dar continuidade aqui. Já passei ocre. Vamos lá. Ocre ouro, viu? Eu estou passando de base. Passa clareador e espalha bem a tinta. Estou fazendo isso aqui. Agora, vamos usar o siena. Usando o pincel número 6, mas pode ser um menor. Então, vamos lá. Agora, eu vou contornar essa parte de cima. E esfumar, né? A mesma coisa, eu contorno a parte de baixo do bico e esfumo. Sem tampar o ocre. Aqui a mesma coisa, sem tampar o ocre. Eu esfumo, varrendo, né? Sentido varrendo. A forma de esfumar varrendo. Agora, vou usar um pouquinho de sépia para dar um pouquinho mais de profundidade. Observe que o biquinho já fica volumoso quando a gente coloca a sombra. Aqui é a sombra, a profundidade. Vou pegar um pincel menor. E agora, vamos passar o branco. Se o vídeo tiver ficado baixo, eu acho bom usar um foninho, porque eu não tô conseguindo aumentar muito o volume na hora de editar. Tô passando branco com a tinta para o lado do risco e esfumando, varrendo para cima. E na hora de gravar, às vezes não fica tão alto. Contornando a parte de baixo, com pouca tinta, só de um lado do pincel, você passa e faça isso, que vai limpar todo o excesso. Agora, eu tiro o restante de tinta do pincel no pano, um paninho de algodão, e dou uma esfumadinha. Está pronto aí o bico da nossa corujinha. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui de sépia.
e desse lado também. Às vezes fica confuso, porque algumas pessoas falam assim, tá confuso a videoaula. Então, eu tô tentando fazer diferente, bem explicadinho, para não ficar confuso. Mas, às vezes, fica confuso porque eu não sigo, assim, um lugar certo para fazer. Eu faço o que tá por baixo e, às vezes, me confundo e faço outra parte. Mas, a gente vai prosseguindo, creio que dá para vocês entender. Como eu falei, eu gosto de usar o branco sem clareador para fazer preenchimento, porque o branco fica mais branquinho e com o clareador fica fosco. Já depositei o branco nessa parte do peitinho, que é por baixo do bico aqui, e vou esfumar com o cinza. Eu estou usando agora um pincel menor, um pincel número 2, bem pequenininho, porque eu não quero pôr excesso de tinta, colocar muita tinta. Então, um pincel menor eu vou colocar menos tinta aqui. Contornar. Então, agora eu esfumo o branco do risco. e venho com um pouquinho de branco e passo aqui. Espero que esteja dando para ver, porque o último que eu gravei não deu para ver. A minha mão atrapalhou. Então, dessa vez, eu vou me esforçar para dar para ver direitinho. Agora, vamos fazer esse lacinho. Passo o clareador, venho com o violeta cobalto e contorno aqui de trás do laço e aqui de trás do peitinho aqui perto do olho. E venho puxando pra dentro, é pouquinha tinta, venho puxando pra dentro, deixando o centro mais claro, que é exatamente o que o clareador faz. Mas se você usar a tinta mais ralinha, você também vai conseguir que fique mais claro no meio. Agora, com o violeta, eu vou fazer um pouquinho mais de profundidade. No mesmo lugar, tinta para o lado de cá, para o lado esquerdo e puxo. Sem chegar até no meio. Tinta para o lado direito e puxo, sem chegar no meio. Aí, o violeta vai aparecer, o violeta cobalto vai aparecer e o violeta também. Agora, eu venho com o branco, fazendo uma luzinha, né? Acrescentando aqui para que o branco para que o violeta, que é a sombra, se sobressaia melhor, é preciso que a gente coloque uma cor mais clara. Se você tiver o lilás e quiser colocar, também pode. Eu estou colocando branco, bem pouquinho tinta para cima, para a parte de cá. Espero que tenha dando para entender direitinho, bem pouquinho, porque eu quero que fique riscadinho aqui. Ó, a forma de fazer, tinta pra cá, tinta pra cá. Então, olha, eu passo no meio, só pra dar um riscadinho. Isso dá mais movimento ao trabalho. Agora, vamos passar clareador na asinha. Meu pincel ainda tá sujo, vou lavar melhor. Clareador. É bom passar, nesse caso, mais nas pontinhas, no risco, ó. Em cima do risco do carbono.
Então, aqui eu vou usar o rosa escuro, mas você pode usar também o pink, se você não tiver o rosa escuro. Note que eu venho do fundo, bem aqui por baixo, e puxando a tinta para o meio, para o meio. Chega aqui na pontinha da asa mais clarinho, porque na verdade o escuro é só aqui onde está fazendo sombra o laço. Então, vamos passar aqui de baixo e vem puxando. É pouquinho, fica um vídeo demorado, mas fica bem explicado, detalhe por detalhe. Como eu sempre digo, eu faço para quem é iniciante, não tem ainda muita noção de pintura. Então, eu passo aquilo que eu aprendi para vocês. Estou passando o púrpura com a tinta virada para o risco. Vou passar em toda aqui. Como é pequenininho, dá para passar e esfumar depois. Se for uma coisa grande, tem que ir fazendo por parte, porque senão a tinta seca e não dá para misturar, que o pincel pode estar até ser limpado, porque agora só com o pincelzinho sujo a gente vai esfumando, né? Esticando a tinta e misturando ela ao rosa escuro. Nesse cantinho também é rosa escuro, ó. Que é a parte que está por baixo do corpinho da coruja. Eu uso agora o branco, eu gosto de colocar um pouquinho do clareador pro lado de baixo da tinta, né? A tinta de um lado, o clareador do outro. E agora, vamos fazer o contorno. Aonde ficou mais clarinho, a gente vai colocar o branco. Note que bem pouquinho. Como ainda tem tinta no pincel, eu vou fazer a próxima, contornar. E como é pequeno, se fosse... Agora, eu tiro o excesso do branco no paninho e volto esfumando essa parte e fazendo com que o branco fique rosadinho, misturando ele na parte mais clara. Espero estar ajudando de alguma forma. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Isso me ajuda muito. E se você gostar e tiver algum amigo que queira pintar, iniciante, compartilhe para que outras pessoas também possam ser ajudadas de alguma forma. Agora, eu vou passar o branco nesta parte e nesta parte aqui, para fazer esse coraçãozinho, essa parte do peitinho aqui. Vou passar o branco e volto pra gente continuar. Novamente, eu fiz de maneira que fica confusa para quem está começando. Eu deveria ter feito essa parte para depois fazer essa. E essa também deveria ser feita depois dessa. Mas, aqui eu consigo, mas aconselho que façam essa parte, depois essa. E essa por último, porque facilita o trabalho. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, com o pincel número 4, eu vou contornar com cinza essa região aqui de trás do laço, porque o laço está fazendo sombra. E aqui por baixo da fita, porque a fita está fazendo sombra. Então, essa é a nossa sombra. A profundidade é também a sombra. Então, eu estou sombreando. Pouquinha tinta, limpe o pincel.
e venha esfumando com movimentos circulares. Novamente, eu pego mais um pouquinho de cinza e vou contornar e esfumar o cinza. Desta maneira. Contornar com o branco aqui, que no caso teria que ser feito depois que fizesse essa parte. E o branco, como algumas pessoas não conseguem trabalhar sem clareador, a dica é: use a tinta mais rala um pouquinho. Por exemplo, tendo outro potinho, coloque o branco e acrescente água. Aqui, depois de seco, a gente dá outra mão de branco esfumando aqui, ok? Então, essa parte tá pronta, agora vamos fazer essa. Agora, já passei clareador e com o rosa escuro, eu vou preencher toda essa parte aqui, aqui tudo, aqui, desta forma, ó. O escuro aqui, né, a tinta para esse lado, para o lado onde está o branco. Então, vamos colocar a tinta encostada ao branco. Por isso que é preferível fazer o de baixo primeiro, porque a tinta pode vir pro lugar da... passar por cima do que a gente já pintou, certo? Tá ventando um pouquinho, mas tá muito calor, então eu tive que manter a janela aberta. Então, vai balançar um pouquinho? Vai. Mas nada vai atrapalhar aqui que vocês vejam, porque o meu intuito é que dê pra ver. O que eu quero mesmo é que vocês vejam o que eu estou fazendo. Então, já preenchi aqui, vou preencher essa parte aqui, que é por baixo da fita do laço, né? Então, aqui, ó, só preencher. Sempre quando tem uma coisa por baixo, a gente escurece mais e vem trazendo mais claro pra cá. Ah, mas essa é só de base. Mesmo a de base, melhor você já fazer, deixando o lugar que vai ficar mais clarinho, que é a luz. É mesmo? Ou, quando não é luz, é a separação de alguma coisa, né? Ou o contorno da beirada, né? Das laterais. Então, essa parte fica mais clara. Bem clarinha, que é essa parte aqui. E o escuro vai ficar sempre por baixo. Aqui, para não perder, eu uso esse processo aqui, ó. Essa é a forma que eu uso. Eu vou fazer sombreando por debaixo, porque aqui será o escuro, e vou fazer em todas. O risquinho não tá dando para ver direito, mas com o risco, vocês podem conferir no risco, colocar o risco perto de vocês e conferindo. Agora que eu já escureci com o rosa claro, deixando mais clarinho os lugares onde será a parte clara. Agora, eu vou passar aqui, ó, tinta para o lado do risco. Vou debaixo aqui do pezinho e venho varrendo, puxando, né, essa tinta pra ponta das peninhas. Como tá muito seco o tempo, eu tenho que usar clareador para esticar a tinta. Usar bastante clareador para esticar a tinta. Eu uso o clareador junto com a tinta. Tem gente que usa o diluente.
até mesmo para hidratar o pincel. Eu uso água para hidratar o pincel. Agora, para esticar a tinta quando o tempo tá seco, eu uso clareador. Então, já passei a primeira parte, agora vamos à tinta de sombra, que é o púrpura. Rosa escuro, a base. E agora o púrpura, bem pouquinho. Como eu tô com muita tinta no pincel, eu vou contornar. Pra não ficar, não ter que jogar a tinta no pano e desperdiçar ela, né? Tá certo que um vidro de tinta dura muito. Tem que passar rápido o contorno, quando a gente passa em muito lugar. Limpar o pincel, pode ser no paninho de algodão. Não precisa necessariamente lavar, porque a gente vai esfumar até a tinta se misturar, para não ficar assim marcado. Só passar, vai ficar marca. Então, a gente vai puxar toda a tintinha púrpura aqui e espalhar ela. Esfumando no de forma varrendo, né? Ó. Isso é varrendo. Aqui leva um pouquinho também, porque este galinho, esse pedacinho do galho está por cima. Na verdade, não aqui, mas aqui. Aqui no pezinho. É escuro. E aqui no outro pezinho é escuro. Agora, vamos fazer novamente. É melhor um pincel número 2. Vou trocar de pincel, porque é bem pequenininho, para não atrapalhar, né? Não pôr muita tinta, não ultrapassar o risco, né? A gente vem com um pincel menor, coloca a tinta de novo por baixo, da mesma forma que fez com rosa escura, a gente faz com púrpura. E, como veio muita tinta, eu vou fazendo em vários. Contornei, sequei o pincel e vou esfumar varrendo. Vamos colocar aqui. E um pouquinho aqui. Aqui também é da asinha, ó. Essa parte da asinha. E essa também, ó. Eu tô usando clareador, rosa escuro e o púrpura, ó. Agora, eu pego um pincel maior um pouquinho, de novo, o número 4. E vamos fazer o contorno com o branco. Deste lado branco, do outro, eu limpo e coloco um pouquinho de clareador. Contorno. Na hora de contornar, o truque é aperte o pincel. Aperte o pincel para a tinta ficar na beiradinha, bem contornadinha. Na hora de esfumar, na hora de sombrear, não pode apertar o pincel. Você contorna e depois, com movimentos leves, você esfuma. Então, até aqui é branco. Como veio excesso, veio muita, eu vou pôr aqui. Ó, e esfumo.
Este movimento circular, isso que eu chamo de confuso, né? Porque eu larguei o outro lá e passei para esse, mas eu vou aprender a fazer por parte, certinho, para não complicar a cabeça de vocês. Aqui eu já esfumo, ó, no sobe e desce, bem de leve, tá? Não precisa colocar força. O branco, ele acaba se misturando muito quando passa em outra cor. Então, para não ficar muito fosco e apagado, a gente não coloca muita força. Agora que eu já passei nesses lugarzinhos, eu vou passar com o pincel 2 aqui, porque aqui é o ponto de luz, para separar essa parte do galho. E vou contornar pro lado mais claro, eu coloco a tinta e puxo. Isso aqui ficou um V, né? É V, um Vzinho. Então, vamos fazer contorna, contorna. Enquanto tem tinta, vamos contornar, para ganhar tempo, né? Porque essas coisas miudinhas, elas demoram muito. São bem detalhadas, né? Então, demora. E eu não quero um vídeo exageradamente grande. Eu queria que fosse o mínimo possível, né, de tempo, mas não dá, gente. Eu pinto devagar, para dar para entender, né? Contornando aí os Vzinhos. A tinta pro lado do risco do carbono. Neste caso aqui, ó, passa bem em cima para tirar também o risco do carbono. Ó. E puxa, esfuma, né? Varrendo para cima. Já passei clareador, agora vou passar o violeta cobalto. Preenchendo, né? Foi as partes que eu fiz e não gravou, né? Então, tem essa parte aqui, a parte de cima e a parte de baixo. Então, e aqui são as fitas do laço. Gravou, mas a minha mão tava atrapalhando bastante. Então, espero que assim esteja dando pra vocês verem direitinho aí. Aqui eu vou passar o violeta. Este lado aqui é escuro, puxo para baixo. Melhor puxar dessa forma aqui. Aqui, do lado do nó, né, do laço. Por baixo aqui também, a tinta pra cima, pra parte de lá, né? E a gente vai puxar aqui no laço. E essa parte aqui a gente faz assim, ó. Coloca também, né? De trás aqui do nó do laço e puxa com o pincel assim, nessa posição, ó, de lado. Aí você varre pra lá. Se possível, faça 2 risquinhos.
aqui é porque a tinta se misturou toda, mas é assim e assim. 2. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de cor, depois vir com a cor clara, dando os detalhes aqui. Um pouquinho aqui, porque tá bem bagunçado o lacinho, o risco ficou muito ruim. Com o violeta cobalto, a gente preenche aqui. É pequenininho, mas se vocês olharem no risco, dá pra ver direitinho todos os detalhes aí. Então, agora a gente vai usar o branco, que vai ser passado assim, por baixo do violeta. Pincel assim, você vai e volta. Eu coloquei muito branco. Então, o branco contornado aqui, ó. Ele tá um pouquinho duro. Vamos passar novamente. E vem até o nozinho. Essa é a parte de baixo. A parte de cima não tá aparecendo bem, como eu disse, porque que o tecido tá branco, não tem tinta alguma. Então, ele não destaca. Se tivesse feito tudo num só, ia aparecer melhor. Então, aqui, eu vou chegar isso aqui, aqui. Agora, vamos fazer na parte de baixo, limpar o pincel, que eu já contornei, para esfumar. A tinta está bem grossa. Vou ter que bater ela novamente. Eu tampo e dou uma batidinha. Aqui no meio, vou pôr branco, para apresentar mais os dois fiapinhos, os dois risquinhos que eu fiz aqui. Aqui também eu acho que o branco ficou muito, tomou muito espaço aqui, era um pouquinho mais para baixo. Então, é isso. Vamos acentuar um pouquinho aqui. Batendo a tampinha do branco, batendo branco, e agora vamos passar o branco aqui direitinho. Aqui também. E aqui. Aqui ficou pequenininho. A gente vem com o violeta e acentua aqui, né? A mesma coisa aqui. Onde a gente vai tirar o excesso. Puxar um pouquinho assim. Aí, tá ficando muito branco. A gente volta com a tinta violeta, passa por baixo aqui e puxa. A mesma coisa aqui, porque não pode apagar totalmente, né? E o branco aqui, a gente vai consertar novamente, ó. Tem que... Tá secando muito rápido e não tá dando...
um esfumado bacaninha. A tinta tá secando muito rápido, não tá dando tempo de esfumar. É isso, também tem aqui o laço, vocês podem ver aqui, ó. O outro, eu só fiz novamente porque não tava dando pra ver os movimentos, as puxadinhas do pincel, né? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!